Turma do propósito, e aí, meu irmão? Salmo de número 40, vamos juntos. Estamos aqui meditando em um capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias e também tentando mudar. O Salmo 40 tem o título Oração para Livramento, o Salmo de Davi, onde Davi ele vai falar sobre a necessidade que todos nós temos de depender do Senhor. Nesse salmo, irmãos, Davi ele começa falando sobre a importância de aprender a esperar no Senhor. Ele diz assim no versículo 1 ao 3: Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Meu querido irmão, Davi fala sobre a necessidade que temos de aprender a confiar no Senhor. Você precisa esperar, no entanto, com confiança, acreditando mesmo que Deus é capaz de te dar o livramento. Porque às vezes a gente até pede a Deus, mas está confiando nos nossos próprios recursos, naquilo que nós construímos com as nossas mãos. E tudo que você faz, meu irmão, para se manter seguro, para te dar uma sensação de salvação, é limitado. Pode, no máximo, guardar aí o seu físico, te dar uma certa estabilidade em termos emocionais, tirar um pouco o seu medo, mas somente Deus é seguro, verdadeiro e refúgio no dia da calamidade. É castelo forte. Só Ele, meu irmão, pode te dar esse livramento, porque Ele atinge o homem por completo, Ele guarda o físico, o emocional e principalmente a sua alma. Deus tem esse poder e é capaz. Então, Davi, ele diz que ele aprendeu a esperar no Senhor. E quando a gente aprende, a gente vai ter motivos para testemunhar das maravilhas que o Senhor conta. Testemunhar, irmãos, a gente é chamado para testemunhar, ao contrário do que muita gente pensa, você não é chamado para ser advogado de Deus. Tem muita gente que quer sair em defesa de Deus, quer justificar Deus, quer explicar o porquê que Deus fez algo. Meu irmão, você não tem que fazer nada disso. A Bíblia nunca falou para você ser advogado de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala para você deixar Jesus ser seu advogado, porque é você que precisa se justificar e dar muitas explicações. Quando você não é capaz, Jesus faz isso por você com muita maestria, com excelência, e só Ele pode nos representar diante de Deus, é o nosso advogado. Agora você é chamado para ser testemunha. O que é testemunha? Testemunha é aquele que fala e que conta e que testemunha, que proclama tudo aquilo que tem recebido. A gente só pode ser testemunha de algo que nós vimos ou experimentamos. Por isso, meu irmão, Davi diz: Feliz é um homem que coloca no Senhor a sua confiança e não procura os arrogantes nem mentirosos. Porque, meu irmão, quando a gente está passando por alguma situação em que nós erramos, por exemplo, a gente tem o costume de procurar alguém que pode nos proteger, um soberbo, um arrogante, ou temos essa própria postura de achar que não erramos e temar que não erramos, somos arrogantes, ou procuramos alguém para nos ajudar a criar uma história para fugirmos daquela situação. Não é o caminho de Deus para você. Aqui diz que bem-sucedido é quem põe no Senhor a confiança. Então, se você errou, meu irmão, mesmo que haja consequências, fala a verdade. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser bem-sucedido. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais que pode contar. Então, meu irmão, quando a gente confia no livramento do Senhor, mesmo em meio aos nossos erros, o Senhor faz algo novo, de novo, e nós não temos como contar. Davi, você imagina Davi escrevendo esse salmo, por exemplo, depois do que ele fez com Batseba. Ele adulterou com Batseba, matou Urias, seu filho morreu. Quem imaginaria, meu irmão, que Deus seria tão misericordioso, porque a partir do momento que Davi assumiu o seu pecado, disse: pequei, o Senhor permitiu que Salomão viesse deste relacionamento. Um relacionamento que aparentemente não produziria nada de bom. Produziu um rei que foi bênção e continua sendo bênção nas nossas vidas, porque foi inspirado por Deus para escrever as escrituras. Olha como Deus faz, irmãos, coisas que não imaginamos. Ninguém há que possa se igualar com ele. Não há como anunciarmos todo o bem que o Senhor tem feito. São mais do que podemos contar. Davi ele vai dizer também que quem vive em confiança no Senhor aprende o verdadeiro significado. Porque não dá para fazer troca com Deus. Tenho certeza, irmãos, que Davi sempre estava oferecendo sacrifício pelos seus pecados. E às vezes a gente tem a tendência de pensar que dá para fazer uma troca com Deus e não dá. Davi já disse isso. Diferentemente do que as pessoas pensam hoje, que dá para fazer uma negociação com Deus através do seu dízimo, sua oferta. Não dá, meu irmão. Davi diz aqui: sacrifícios e ofertas não quiseste. O Senhor abriu os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Sabe o que Davi está dizendo em outras palavras? Que melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe qual é o verdadeiro sacrifício que Deus quer de você e de mim, meu irmão? É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, nossa força do entendimento, nosso entendimento, tudo isso empenhado para obedecer ao Senhor. Não é para acharmos, em algum momento, que o Senhor quer de nós é sacrifício. Não, meu irmão, o Senhor quer de nós obediência. Então, Davi diz: eis-me aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Davi está dizendo: Senhor, foi para isso que eu fui criado. Minha história está escrita e no meu coração eu sei que eu preciso obedecer a tua lei. Você que está me ouvindo, meu irmão, você sabe também que tem que obedecer, mas muitas vezes você não pratica aquilo que você sabe que deve praticar. Então, agrade-se em fazer a vontade do Senhor
e busque fazer e cumprir a vontade de Deus, para a qual ele estabeleceu que cada um de nós andássemos nela para um bom testemunho. E com isso, irmãos, se nós vivermos a vontade de Deus, nós vamos poder proclamar a sua justiça. Justiça na Bíblia. Toda vez que você lê a palavra justiça, não pense no poder judiciário, não pense no ordenamento jurídico do país, pense como sinônimo de vontade de Deus. Então Davi diz, se eu obedecer, eu vou proclamar as boas novas. A palavra boas novas é o evangelho. Então vamos substituir dessa vez. Vou proclamar o evangelho de justiça, ou seja, o evangelho de acordo com a própria vontade do Senhor. Na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Ou seja, não pare, meu irmão, não feche a boca. Abra a boca para falar e para testemunhar. Davi faz essa confissão e diz, jamais cerrei os lábios, Senhor. Tu sabes que eu sempre estou falando da tua vontade. Não ocultei no coração, ele diz. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então, meu irmão, você precisa proclamar isso para as pessoas. Abra sua boca, não feche, fale como é bom, como é gostoso, como é prazeroso viver a vontade de Deus. Você vai ter essa oportunidade só se você viver de fato. E para terminar, irmãos, Davi, ele reconhece que apesar de ter no coração o desejo de fazer a vontade do Senhor, ele tinha muita dificuldade de vivê-la. Por quê? Porque ele é pecador como nós. E ele diz assim, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Porque apesar de eu querer fazer a tua vontade, sou pecador, minha natureza é pecaminosa. Guarda-me sempre, Senhor, a tua graça e a tua verdade. Ou seja, Senhor, por amor à tua fidelidade, porque é assim que Deus nos sustenta, Deus não nos lança fora, não é porque nós somos bons, não é porque somos agradáveis, não, meu irmão, é porque ele prometeu e ele é fiel à sua verdade. E a graça é um favor imerecido. Então, que esse favor imerecido, baseado na promessa de um Deus que não mente, nos guarde. Davi confessa, ele diz, Senhor, não tem conta os males que me cercam. Estou passando por situações muito difíceis. E situações muito difíceis, irmãos, muitas vezes nos levam a errar, nos levam a duvidar, nos levam a ficar desanimados. E Davi diz assim, Senhor, eu sei que, além disso tudo, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Ele está dizendo, eu fico pensando, estou passando por situações assim, quando você passa por um momento adverso, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Ah, eu estou passando por isso, porque eu já fiz isso e isso lá atrás. Davi diz que as iniquidades dele são tantas, que são mais numerosas do que os cabelos da cabeça e o coração dele se desfalece. Porque ele começa a pensar assim, Senhor, se o Senhor for levar em conta tudo que eu já fiz, eu estou perdido. Mas não é isso, irmão. Davi logo percebe e ele diz, praza-te, Senhor, tenha prazer em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor mesmo encontre um motivo na tua graça e na tua verdade para se apressar e socorrer-me. E sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que comprazem no meu mal. Então imagina que Davi passando por uma situação, vamos imaginar que esse salmo tenha sido escrito depois daquela perseguição de Absalão, muita gente demandando a vida de Davi, e ele diz, Senhor, se foi por causa da minha iniquidade, está aqui, o Senhor trouxe toda ela à tona. São mais do que eu posso imaginar, essas são mais numerosas do que a minha cabeça, tantas que me impedem a vista, eu sei que eu mereço, mas Senhor, quem me demanda a vida, seja misericordioso, e que eles sejam envergonhados. Sofram perturbação os que dizem, bem feito, como era o caso de Simei, enquanto Davi fugia de Absalão, Simei, que era um parente de Saul, jogava pedras em Davi e dizia, agora Deus fez justiça. É bem feito, bem feito. Davi diz, Senhor, não permita que isso aconteça. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, todos que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. E Davi, ele escolhe assim. Tanto é que Davi não deixa que Joabe faça nada com Simei, Davi segue o seu caminho, Davi ordena que nada seja feito a Absalão, porque Davi, ele confia que o Senhor dará o livramento. E ele confessa assim, eu sou pobre e necessitado. Foi assim que Davi fugiu do palácio. Como eu estou dizendo, irmãos, eu não sei se esse salmo foi escrito nesse contexto, mas muitos detalhes nos levam a crer que sim. E Davi, ele declara, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tanto pode ter sido fugindo de Absalão, quanto fugindo de Saul. Em todas as duas situações, apesar da promessa, apesar de saber que ele era rei, segundo a escolha de Deus, ele estava vivendo um dia de cada vez sem saber o que aconteceria no dia seguinte. E ele diz, eu sou pobre e necessitado, eu mereço isso, as iniquidades estão diante de mim, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu amparo, o meu libertador. E não te detenhas, ó Deus meu. Não pare, venha me ajudar. É essa oração que eu e você temos que fazer, meu irmão. Lógico, dentro de tudo isso que eu falei, precisamos reconhecer, precisamos aprender a esperar no Senhor, a testemunhar as maravilhas de Deus, a viver em obediência, lembrar que melhor obedecer do que sacrificar, vivendo em obediência, proclamar para as pessoas o quanto é bom viver nessa obediência. E quando, meu irmão, você sofrer males, geralmente você vai ser atordoado por lembranças do seu pecado. Não dê ouvidos a isso, recorra ao Senhor e diga, Senhor, eu realmente mereço, eu sou pobre e necessitado,
não tenho como me defender, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu amparo e o meu libertador. Meu querido irmão, um grande abraço, um beijo, amanhã estamos juntos para continuarmos aí o estudo da palavra de Deus. Um abraço e até lá.